Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou, no primeiro semestre de 2020, um dos responsáveis por ministrar a disciplina Computação e Sociedade no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós teremos uma videoaula, a videoaula número 3, que é sobre a importância da computação no Brasil e no mundo e quais são os principais desafios da computação. Lembre-se que para essa videoaula você recebeu, primeiramente, um roteiro de estudo. Nesse roteiro nós fizemos a indicação de diversas leituras, diversos vídeos que você deveria ver antes de realizar a aula, que se fosse presencial, nós teríamos aí um debate a respeito de cada um dos itens, de cada um dos temas que foram lá discutidos. Mas como será uma videoaula, essa conversa ela vai ser indireta. Eu vou apresentar para você algumas ponderações, mas é importante que você já tenha se preparado para a aula. Por isso, a minha sugestão é que se você ainda não fez isso, que você pare agora, faça primeiro essa atividade e depois você retorne para que essa videoaula seja proveitosa para os seus estudos. Além disso, lembre-se que sempre que nós temos um tópico de discussão, logo depois, na plataforma Turing, que nós usamos para a disciplina Computação e Sociedade, será publicada uma atividade supervisionada, a atividade supervisionada número 3. Ela será um questionário eletrônico que você deverá responder dentro do prazo fixado. Esse prazo vai ser comunicado para você, eu vou enviar uma mensagem. Então, fique atento também a essa atividade para que você a realize dentro do que for estabelecido como prazo. Vamos lá, vamos começar olhando para o roteiro. Bom, então esse foi o roteiro que foi apresentado para que você se preparasse para essa aula número 3. Então lembre-se que no roteiro sempre nós vamos colocar exatamente materiais para que você estude, como por exemplo, né, aqui nós colocamos vídeos, matérias também em vídeo que relatam sobre tópicos como Distance Learning, cultura digital e tecnologia, que são exatamente os temas dessa aula, né? A área de saúde, transportes, que são todas áreas exatamente onde nós temos a aplicação de computação, dentre inúmeras outras, energia, e sempre ao final de cada roteiro você tem qual vai ser a atividade avaliativa, como eu já disse, a atividade supervisionada número 3, e mais ao final ainda, nós sempre apresentamos algumas frases, a respeito de temas vinculados à área, para que você pense a respeito delas. Por exemplo, no futuro, computadores não terão, poderão ter não mais que 1,5 toneladas. Uma frase expressa na revista, na revista de Mecânica Popular, em 1949. Olha que interessante, 1949, estamos logo no período pós-guerra. Lembre-se que o computador ENIAC surgiu em 46 e ocupava andares de um prédio, um volume, uma quantidade enorme de energia, e aí a revista pensava exatamente, olha, no futuro nós vamos conseguir ter computadores que pesem menos que 1,5 toneladas. Imagine hoje, quando você tem um notebook aí de menos de 2 quilos, 2 quilos e pouco, com uma capacidade de processamento e armazenamento extremamente maior que todo ou qualquer computador dessa era do pós-guerra, Linus Torvalds, inventor do sistema operacional Linux, falou o seguinte: eu não quero destruir a Microsoft. Isso pode ser um efeito completamente colateral do invento do quê? Do Linux. A gente sabe que isso não aconteceu, mas a gente também sabe que hoje o Linux e várias outras distribuições
Linux, né, o Linux como sistema e as suas distribuições são realmente extremamente importantes, muito utilizadas, não só por pessoas, mas por empresas, né, no sentido de organizações inteiras usando. Então, realmente, não houve a destruição da Microsoft, mas hoje a linha de software livre, ela é extremamente significativa, não só no mundo pessoal, mas no mundo empresarial, como nós vamos discutir numa aula futura, né? Craig Bruce é um executivo desta empresa canadense e ele falou o seguinte: software é um gás, ele expande para usar todo o seu container, né, todo o seu recipiente. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais que o hardware avance, que ele me dê mais capacidade de processamento, que ele me dê mais memória, me dê maior flexibilidade de comunicação, sempre que isso acontece, isso já está acontecendo porque eu preciso colocar um software que hoje já roda com dificuldade. Então, ou seja, é o software que impulsiona, né, a expansão do hardware, porque em qualquer hardware que você tem, ao estar disponível aquele hardware, o software rapidamente vai consumir todos os recursos. É isso que ele quis dizer com que ele vai ocupar o recipiente inteiro, ele vai consumir tudo que o hardware te der. Então, sempre o software está exigindo que o hardware melhora, né? Albert Einstein não precisa de apresentação, né? Então, ele disse, olha, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento ele é limitado e, ao contrário disso, a imaginação é capaz de abraçar o mundo todo, estimulando o progresso e dando nascimento a qualquer evolução, né? Então, realmente, claro que eu tenho que ter conhecimento, mas a imaginação é muito mais importante. Isso aí fecha o roteiro. Sempre os roteiros serão fechados por frases assim, que é conveniente que você dê uma paradinha, lida em cada uma das frases e pensar um pouquinho sobre elas. Então, esse é o roteiro da nossa aula, né, que agora nós vamos iniciar. Vamos então começar pensando o seguinte: como é que hoje, né, os computadores, seja hardware e software, como é que isso muda a maneira que nós vivemos diariamente? Como é que, por exemplo, isso muda a maneira que nós estudamos, que nós ensinamos, como, por exemplo, agora, eu fazendo com você aí um debate, uma discussão por meio de uma videoaula, né, uma aula que não é presencial, né, então está aqui envolvido hardware, né, de captura de imagem, de som, o software que depois vai ser responsável por isso, por gravar e controlar, armazenar depois isso, como por exemplo uma plataforma de vídeos que é o YouTube que nós estamos usando, né? Como é que você faz compras hoje, né? Você usa meios eletrônicos, quando você planeja uma viagem, quando você resolve ou é forçado a ficar em casa, recluso, como é que você vai se entreter ouvindo música, mídias, enfim. Olha, como se você pensar um pouquinho como é que essas atividades todas hoje foram altamente modificadas pela presença de computadores, pela presença de hardware, pela presença de software. Imagina como é que elas eram realizadas antes da invenção dos computadores, né? Então eu tinha que ter um aparelho específico para controlar os horários. Eu preciso de um relógio. Mas eu preciso ter uma agenda. Não, então a agenda era uma agenda física. Você tinha que ter lá uma agenda, normalmente em papel, que você registrasse os seus compromissos. Eu tinha que dar aula. Ora, eu não tinha um sistema de data show, eu era obrigado a fazer transparências, imprimir essas transparências, né, e levar para a sala.
E quando eu ia para a sala, eu ainda levava um aparelho específico que era um retroprojetor. Hoje você fala, não, mas você leva o computador. Mas o computador não faz só aquilo, né? No computador eu tenho meus programas, eu tenho minha agenda, eu tenho contato com a internet, eu tenho meu canal de um stream de vídeo. Antes não, eu tinha que levar o retroprojetor para dar aula, tinha que pegar as minhas transparências para dar aula. E aqueles equipamentos só estavam envolvidos nessas atividades e não em nenhuma outra. Então olha que quando hoje nós falamos em cada um desses aparelhos, na verdade hoje nós temos o quê? Uma integração deles todos servidos por um sistema computacional, às vezes simples, às vezes complexo, né? Então imagina, você ia tirar uma foto, você tinha que levar uma máquina fotográfica. Hoje você, com o seu celular, ele já é máquina fotográfica, ele já é sua agenda, ele já é seu comunicador, ele faz o papel de telefone, ele é seu relógio, ele tem um leitor de código de barras, ele por causa de um software bancário, você faz os pagamentos, então ele é um banco embutido. Eu quero me divertir, eu estou numa fila de alguma coisa. Não, então peraí, eu tenho um jogo eletrônico aqui que eu posso brincar enquanto eu espero. Eu sou um instrumentista. Olha, eu tenho hoje no computador um aplicativo, num smartphone, que me permite afinar um instrumento musical, né? Me permite fazer diversas atividades para as quais antes eu tinha para cada uma delas que ter um equipamento, uma máquina específica. Se você olhar hoje para um celular, então um smartphone, por isso às vezes até alguns modelos superam o custo, né? O preço dele é maior do que o custo de um computador, por exemplo, desktop. Por quê? Porque ele tem despertador, ele tem rádio, ele tem lanterna, ele tem calculadora, tem agenda, tem câmera, tem álbum fotográfico, porque aí você está ligado numa plataforma que permite o armazenamento nas nuvens daquelas fotografias, né? Como eu disse, tem um leitor de código de barras. Preciso fazer a digitalização de um documento. Ele também tem um software de digitalização. Então, tudo isso está embutido num único equipamento, integrado, de tal maneira que hoje você não imagina, por exemplo, ter que retornar para uma situação em que cada tipo de atividade que você fosse realizar, você precisasse de um equipamento específico, né? Hoje é inimaginável a gente pensar numa coisa assim, mas era isso que acontecia, né? Antes dos computadores eu tinha que ter equipamentos específicos, né? Aproveite essa oportunidade agora de um período em que você está em casa, exatamente, converse com pessoas mais velhas, pessoas que viveram a sua fase adulta aí na década de 60, de 70, ou até mesmo antes. Converse com ela como ela realizava essas diversas atividades. Você vai ficar espantado com algumas histórias que você vai ouvir. Por exemplo, carros. Você hoje entra num automóvel, na verdade você está entrando num arcabouço de um sistema de computação. Porque você tem um sistema de freios, é o freio ABS. Ele é controlado pelo computador de bordo. Mas se houver uma necessidade brusca de frenagem, ele controla a frenagem para que você não tenha o travamento de rodas, né? Eu tenho airbags, também são controlados por sensores que estão no lado externo do seu carro, né? O próprio computador de bordo te dá um monte de informações. Veja, tudo isso é um sistema computacional que está embarcado num equipamento que você chama de carro. Mas se você for analisar com maior rigor, você com certeza chegará à conclusão. O que é, na verdade? É um carro ou é um sistema computacional que dos recursos que ele me dá é o transporte? Você vai ver que é muito mais presente
né, o sistema computacional nesse equipamento chamado carro. Você se orienta por mapa, você tem uma integração com telefonia celular, aí para isso você usa uma conexão de internet, que é outro recurso, né, provido pela computação. Então imagine, gente, todas essas coisas que nós falamos e muitas outras são, na verdade, produtos, resultados, né, de computação e de várias áreas de suporte, claro, né? Toda a parte também de engenharia de computação, você tem a física envolvida em toda a produção desses equipamentos, mas veja, você está dizendo que hoje, quando você usa um sistema computacional, é inimaginável você falar, não, eu não vou usá-lo. Eu vou deixar de ter e vou regredir para uma situação em que eu vou usar equipamentos específicos para cada coisa que eu vou fazer, para cada atividade específica, né? Então é muito interessante você parar e refletir um pouco sobre isso, né? Provavelmente você não vivenciou, né, na prática todas essas outras situações, então é extremamente interessante que você converse com pessoas mais velhas para que você possa exatamente ter uma ideia, né, mais próxima de como era a realidade dessas pessoas antes da computação. Como eu disse, eu vou relatar aqui muito rapidamente como era ministrar aulas, né, sem todos esses recursos, né? Ou como ser estudante. Por exemplo, quando eu fazia o curso de computação na UFG e um professor passava a leitura de um artigo e eu ia à biblioteca e esse artigo não estava lá, não existia, existia um sistema chamado de comute, né? É uma comutação bibliográfica. Então você localizava, né, veja, não por computador, não por internet, você ligava, né, por telefone em várias outras bibliotecas e aí você descobria uma biblioteca que tinha aquele artigo que você precisava ler. Bom, a bibliotecária daquela biblioteca ia lá, pegava fisicamente aquele artigo, se ele tivesse num livro, ela tirava lá aquele livro da estante, tirava uma cópia daquele livro, daquele pedaço que eu tinha pedido, por exemplo, um artigo, 12 páginas, e aí ela fotocopiava isso, colocava num envelope e remetia para a biblioteca da UFG. E aí eu tinha pago uma taxa, que era a taxa exatamente desse serviço chamado Comute, que eu obtinha aquele artigo. Mas quantos dias depois? 5 dias, 10 dias, 15 dias? Depende. Dependia da biblioteca, dependia da distância onde estava aquela biblioteca em relação à biblioteca de Goiânia, dependia do volume de trabalho que aquela outra bibliotecária tinha, porque muitas vezes eu pedia e ela falava, olha, aqui nós já estamos com 20 pedidos, o seu é o 21º, você está numa fila, você vai esperar. Às vezes ela só ia tirar aquela fotocópia 1, 2 dias depois, ia colocar no correio para chegar. Então imagine, hoje não, você entra no Google, pesquisa, localiza aquele artigo, muitas vezes esse artigo está disponível gratuitamente, você simplesmente faz o download do artigo e pronto. Ou seja, em 20 minutos no máximo, depois que você teve a indicação do artigo, você já pode começar a leitura daquele artigo. Aula, nós estamos fazendo agora uma aula por videoconferência, né? Eu tinha que preparar uma aula, eu tinha que escrever essa aula, né, esquematizar toda a aula, pegar transparências, né, colocar reproduzir primeiro manualmente, antes do recurso de impressão, manualmente. Então eu tinha que fazer um conjunto manual de transparências. Ir para a sala de aula com um data show? Não, eu ia com um retroprojetor. E aí eu precisava ligar esse retroprojetor e passar página por página, lâmina por lâmina, ou seja, transparência por transparência para ministrar
uma aula, né? Então, vejam mais aí indicações, como eu falei, de experiências nesse sentido, né? Então, essa é a visão geral do impacto, né, da computação, né, da importância dela no nosso dia a dia. Mas isso também foi feito de uma maneira bem mais estruturada por meio dos desafios da computação, ou seja, um conjunto de seminários que discute exatamente quais são os desafios da computação no Brasil. E agora nós vamos falar sobre eles, e para isso eu vou usar diretamente a tela do computador. Vamos lá. Vamos então agora conversar sobre os grandes desafios da computação no Brasil. Para fazer isso, nós estamos utilizando um documento chamado Relatos do Terceiro Seminário, cujo título é exatamente Grandes Desafios da Computação no Brasil. Essa série de seminários foi produzida pela SBC, essa aqui é a terceira edição, que foi realizada em 2014, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As outras edições, a primeira foi realizada em 2006, em São Paulo, e a segunda edição foi realizada em 2009, em Manaus. Esses relatos são bastante detalhados, tanto que o documento tem 304 páginas. Você recebeu na área da disciplina, na plataforma, exatamente a cópia desse relatório. É preciso que você leia ele todo? Não, mas é bom que você folheie, identifique aí quais são os principais elementos, quais são as principais discussões que foram realizadas nesse seminário. Então, para isso, nós vamos fazer aqui uma pequena conversa utilizando um resumo, um diagrama que vai resumir alguns pontos desse documento. Bom, os relatos eles tinham exatamente a seguinte temática: quais são os desafios da computação no Brasil, de tal maneira que ela consiga apoiar a produtividade contextualizada pela ciência, pela tecnologia e pela inovação. Então, foram identificadas diversas áreas: sistema financeiro, governo, educação, petróleo, saúde, defesa e sistemas urbanos complexos. Cada uma dessas áreas foram então identificados quais são os principais desafios que a computação tem naquela área para que ela possa exatamente contribuir com o aumento de produtividade. Começando aqui pelo sistema financeiro, então nós podemos ver o seguinte: o seminário identificou algumas das principais questões nesse sistema. Primeiro grande problema, o gigantesco volume de dados, ou seja, a área que nós chamamos de Big Data, né? Um grande volume de dados. Então esse é um desafio que a computação vai ter que exatamente contribuir. É uma área que cada vez mais cresce, tanto em âmbito governamental, quanto em âmbito de grandes organizações, né? Exatamente no contexto do sistema financeiro e de outros contextos. Relações complexas entre os dados, isso exige a capacidade da área de computação de modelar e conseguir identificar essas relações complexas. Da mesma maneira, o desafio é como manter a segurança, a privacidade entre todo esse gigantesco volume de dados, essas relações complexas que eles mantêm. Também como fazer para que ela possa, de alguma maneira, contribuir com a educação financeira, por exemplo, tendo sistemas que podem ser embarcados e disponibilizados em smartphones que ajudem um usuário, por exemplo, um cliente de um banco, a melhorar o seu controle financeiro, mostrar para ele aonde ele está gastando muito, gastando pouco, onde é que ele pode deslocar receitas, onde ele pode economizar, obter um financiamento de menor custo. Então, tudo isso são áreas que a computação, no âmbito do sistema financeiro e bancário, tem que contribuir e auxiliando, né, com a produtividade nessa área, para poder responder exatamente à maior exigência
dos clientes nesse setor. Bom, e se nós falarmos na área do governo, o que a computação pode atuar? Ora, hoje nós temos uma grande linha, que é a linha de e-governo, Electronic Governo, né, governo eletrônico, e nessa área, exatamente, nós temos que apoiar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro, por exemplo, é reconhecido como um dos maiores sistemas eleitorais, né, um sistema eleitoral eletrônico de confiabilidade, né, sistemas de saúde, o SUS, com todos os controles que ele exige, né, a unificação de todo um sistema de computação que possa apoiar as ações na área de saúde, Receita Federal, organismos do Ministério de Economia com arrecadação de impostos, né? O sistema de transparência com controle de despesas, mostrando inclusive para o cidadão como é que o governo gasta, né? Gestão de investimentos, que é realizada por órgãos como, por exemplo, o Banco Central, sistemas complexos para que o Brasil possa controlar os seus investimentos. Então, em todas essas áreas, são desafios para a computação, para que ela possa apoiar, né? E numa área bem específica, né, os sistemas de defesa, todo o apoio aos sistemas de defesa brasileiro. Então aqui foram esses alguns dos temas abordados lá. E na área de educação, o que a gente pode ver como grandes desafios da computação? Primeiro, devido à nossa dimensão continental, né, sistemas computacionais que apoiem a educação à distância, tanto com tecnologias para viabilizar acesso à internet em locais remotos, né, locais de difícil acesso, quanto a próprios sistemas, como, por exemplo, plataformas virtuais de aprendizagem mais inteligentes. Por exemplo, no INFE, nós usamos o Moodle, né? Vocês estão usando, nessa própria disciplina, uma plataforma virtual de aprendizagem, que é o Moodle, a plataforma Turing. Então, você imagina conseguir com que a computação melhore cada vez mais essas ferramentas de apoio à educação à distância. Numa outra linha, né, aplicações de neurociência apoiadas por computação, né? Robótica, não no sentido amplo, mas robótica aplicada à educação, para que ela possa contribuir com exatamente ações de aprendizagem e isso, portanto, melhorar o nível educacional brasileiro, né? E, de uma maneira geral, englobando todos os sistemas, não só, por exemplo, a educação à distância, sistemas de apoio à aprendizagem, softwares, por exemplo, para realizar e auxiliar com aprendizagem, com resolução de tarefas, com tirar dúvidas, ajudar na própria gestão do processo de aprendizagem. Então, todas essas são desafios que a computação tem diante da área de educação. Uma área estratégica para o Brasil, não é? Petróleo e energia. Então, volta a ter o problema de Big Data, né? Ou Big Data. Ao mesmo que acontece no sistema financeiro, nós temos aqui, né? Cobrindo todas as áreas de petróleo, por exemplo, exploração, produção e distribuição, né? Na área de energia, o sistema elétrico nacional, buscando a eficiência energética. Então, sistemas apoiados por computação que visem identificar rapidamente falhas no sistema, minimizar perdas, controle de consumo, tudo isso no sentido de contribuir com a eficiência do uso energético. Então, veja que só aqui nós identificamos diversas áreas em que a computação tem grandes desafios no Brasil, mas elas não são as únicas. Por exemplo, sistemas urbanos é o que acontece hoje nas nossas grandes cidades e nas regiões metropolitanas. Então, a computação auxiliar isso,
com o conceito atual de cidades inteligentes, fazer com que todos os sistemas, os diversos sistemas de uma cidade, de uma região metropolitana, como transporte, saúde, educação, lazer e cultura, segurança, meio ambiente e todos os demais se interconectem, que eu consiga ter uma gestão inteligente disso, fazendo com que todos os moradores, né, daquela cidade, todos aqueles que vivem ou que passam por aquela cidade, consigam ter eficiência ao fazer uso de toda essa gama complexa de serviços, de ações, atividades que ele tem que realizar, sempre apoiado por sistemas de computação. Quando nós falamos de defesa, nós já citamos, olha, a defesa vai exigir uma grande quantidade de dados. Então, é a análise desses dados, que são, além de volumosos, complexos, preciso de computadores seguros, né, e extremamente rápidos, daí porque supercomputação, computação distribuída, capacidade de processamento de imagens, como a gente vê aí nos sistemas, por exemplo, de monitoramento de desmatamento na Amazônia, como um exemplo. Então, são questões estratégicas, controle de espaço aéreo. Então, tudo isso envolvendo, né, desafios que deverão ser apoiados pela computação. Quando nós falamos aqui de saúde, no âmbito de sistemas urbanos complexos, nós temos também a própria área de saúde como um todo, né? De novo, um país continental como o nosso, né, ter um prontuário eletrônico do paciente, para que ele possa, independente do local em que ele vá ser atendido, ter todos os seus dados médicos ali prontos, à disposição, por exemplo, para um médico, para uma equipe, para o hospital, ou mesmo para aquela unidade básica de saúde, né? O nosso país é gigante, isso é um grave problema, né? Você conseguir chegar nesse nível de ter um prontuário que possa ser usado por qualquer unidade de atendimento. A ideia de telemedicina, então eu não precisar deslocar às vezes toda uma equipe de médicos apoiada por computação, eu poder realizar telemedicina em locais remotos, né? Apoio a diagnósticos, por exemplo, um software ou um conjunto de softwares, um sistema que me permita realizar de maneira mais rápida, menos onerosa, diagnósticos, né? O volume de dados que nós já comentamos, né? Colocar dispositivos móveis e computadores, né, que eu possa vestir e me dar, por exemplo, sensoriar dados médicos de saúde, como pressão arterial, batimentos cardíacos, temperatura corporal e várias outras medidas, outras métricas que possam ajudar, por exemplo, esse sistema de prontuário, o apoio a diagnóstico. Então, tudo isso aqui interligado à área de saúde. Claro que de maneira bem breve, nós vimos aqui todos os grandes desafios que a computação tem nesse contexto, não é? No contexto de apoiar a produtividade, não é? No Brasil. Como eu falei, o relatório ele é bem extenso, são mais de 300 páginas, e aí ele vai detalhar cada uma dessas áreas, quais são os desafios específicos, como é que eles podem ser atacados, né? E tudo isso está exatamente no relatório. Então, eu acho interessante que, mesmo depois de você ter visto esse resumo, que você volte ao relatório, que você, como eu disse, não precisa lê-lo de maneira integral, mas que você pelo menos folheie, escolha aí algumas áreas que, por exemplo, você particularmente tem mais interesse, seja você mesmo ou, por exemplo, no seu contexto familiar, se você tem seus pais, amigos, conhecidos de algumas dessas áreas, veja quais são
os desafios da computação nessa área que você escolheu e como é que eles estão sendo detalhados aí exatamente no relatório desse terceiro seminário. Então, bons estudos aí em relação a esse conteúdo, e a gente agora trata de outro assunto.